candidatura de Higino Carneiro foi rejeitada. Como é que é esta informação? Não, eu não comento isso. Primeiro, eu nem ouvi a outra parte. Portanto, só ouvi uma parte. Ouvi o camarada Job Capapinha, mas ainda não ouvi o mandatário do camarada Higino Carneiro. Depois que eu possa pôr na balança as duas versões. António Venâncio, que vai aqui debruçar-se sobre o processo de liderança e da democracia interna dentro do MPLA, e nós, ao longo desta emissão, vamos falar também de outros assuntos relacionados ao partido no poder e também da candidatura de António Venâncio à liderança do MPLA. Ora, que este programa é composto por uma vasta equipa. O Sambo Daniel está na direção central, a jornalista Teresa Alberto, Angelino Cachama, o Francisco Massango estão na redação central, o João Agostinho está aqui a dar o suporte técnico. Meu nome é Pedro Calave, estarei na condução deste grande programa. Ora, que nós também contamos com as imagens de João Adriano Salomão, que vai então aqui captar todo o momento que nós vamos aqui debater sobre este assunto. Ora, eu vou convidar aqui o meu convidado, a quem vou saudá-lo. Muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Espaço Governação Participativa, Dr. Venâncio. Ora, muito bom dia. Eu, antes de mais, quero agradecer este convite que me foi endereçado já a semana passada para estar aqui presente. E é pela primeira vez que cá entro. Vejo aqui de facto um grande aparato, muitos equipamentos modernos, enfim, boa comodidade. Estou agradecido pela essa oportunidade que me dá para trocarmos aqui algumas impressões. Muito bem. Para começarmos, qual é a avaliação que faz sobre o estado político ao nível do nosso país? Qual é o barómetro que se pode avaliar a esta altura em relação à situação política do país? Ok. Olha, em poucos minutos é muito difícil nós trocarmos impressões sobre a situação atual do nosso país, porque em várias esferas da vida económica, social, política, etc., temos vários acontecimentos que vão acontecendo e vão tendo lugar na nossa praça política, no nosso mundo económico, empresarial, etc. E, portanto, eu queria destacar aqui um aspecto que é para mim, bastante especial, que é o momento do nosso 9º Congresso, que marca o ano de 2026. Do meu ponto de vista, é o acontecimento mais importante que vamos ter em dezembro, de 9 a 10, que é o 9º Congresso Ordinário do MPLA. E digo isso porque não é um congresso ordinário habitual. É um congresso marcado por múltiplas intenções de candidatura. Já até agora são quatro militantes do partido que manifestaram o interesse em concorrer para o cadeirão máximo do nosso partido. E, portanto, eu quero assinalar aqui esse evento como aquele que marcará definitivamente o ano de 2026, a menos que outros eventos possam ter lugar, o que eu não acredito que possam superar a importância histórica, não é, deste congresso, deste evento. Mas, e falando sobre esse congresso, temos muito a dizer, de facto temos muito a dizer, mas eu gostaria de recuar um pouco no tempo, no espaço, para situar os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham na 98.7, para que fique claro que o MPLA tem uma história. Ela não começa em 1975. O MPLA
foi fundado nos anos 60, logo no início do ano de 1960, portanto, estamos a falar de janeiro de 1960, em Luanda, e o MPLA percorreu uma caminhada anticolonial de luta que durou 14 anos. Ora, e eu estou a recuar um pouco no tempo para poder situar a todos que nos ouvem relativamente àquilo que está a acontecer hoje. O que está a acontecer hoje no MPLA tem origem naquilo que aconteceu desde a sua gênese. Estamos a falar dos anos 60. E como muitos jovens me têm pedido para eu falar um pouco sobre a história do nosso MPLA, eu vou mesmo atrever-me a ir a rebuscar o ano de 1959, porque acho que é importante, pouca gente fala sobre isso. Então, para dizer o seguinte, em 1959, Agostinho Neto chega em Angola, vindo de Portugal. Já tinha acabado a sua licenciatura, medicina, e veio para Luanda, acompanhado da sua esposa. E encontrou um grupo de nacionalistas, jovens na altura, eram bastante jovens. Agostinho Neto, na ocasião, portanto, se nasceu em 1922, Agostinho Neto, nessa altura, em 59, tinha 37 anos. E, no meio dos outros jovens, como ele destacou-se porque já em Portugal ele havia protagonizado um conjunto de atos verdadeiramente políticos e revolucionários que ficou marcado pela polícia portuguesa. De modo que isso deu-lhe alguma notoriedade aqui em Luanda, em Angola, de modo geral. E esses jovens que integravam o MINA, o MIA, o PLUA e outros grupos que combatiam o colonialismo de uma forma ou de outra, distribuindo panfletos, etc., chamaram-no para uma reunião ali na brigada, no Rangel, portanto. E ele aceitou a reunião e foi participar desta reunião, onde então, no final de contas, era para convidá-lo a liderar esses grupos, o MINA, o MIA, etc., para conduzir a luta contra o colonialismo português a partir de Luanda. Ok. Começou assim, em 1959 foi convidado. E então, em janeiro, no mês seguinte, ele apareceu na reunião e escolheram Agostinho Neto para ser o presidente da comissão, na altura chamava-se Comissão Diretiva, do MPLA, mas não havia ainda esse nome no seio deles, né? O nome do MPLA vem com a própria proposta de Agostinho Neto. Agostinho Neto que diz: sim senhora, eu vou liderar-vos, mas eu gostaria que essa organização tivesse o nome de MPLA. Isso estou a falar em janeiro de 1960. E todos concordaram, tiveram então que escolher um adjunto, um coordenador ou um vice-presidente, que escolheram o camarada Joaquim Pinto de Andrade, que era o padre, né? Então ficou Agostinho Neto, presidente do MPLA, e Joaquim Pinto de Andrade, vice-presidente do MPLA. E os outros foram chamados de simples colaboradores. Eu acho que muitos jovens não sabem, não conhecem esse episódio. Eu estou a testemunhar isso diretamente de uma pessoa que esteve presente nesse dia. Portanto, não é de leituras, é mesmo de uma fonte oral. E ainda está viva essa pessoa. E a partir deste dia, Agostinho Neto passou a ser o presidente do MPLA. Estamos a falar de janeiro de 1960, ok? Bom, e a partir daí, depois Agostinho Neto em junho deste mesmo ano é preso, vai para Portugal, portanto é uma história muito longa, não vou contar isso tudo agora. Ele é preso, depois está em Cabo Verde, Portugal, Lisboa,
E em Lisboa ele consegue fugir da prisão, digamos assim. Ele estava sob prisão domiciliar e depois consegue, através da ajuda de portugueses, principalmente do Partido Comunista e assim por diante, alguns portugueses já na altura anticolonial, com espírito anticolonial, fizeram com que Agostinho Neto saltasse então de Portugal para o Congo Leopoldville. Estamos a falar de 1962. E Agostinho Neto está no Congo Leopoldville, e encontra como presidente o Mário Pinto de Andrade. Mário Pinto de Andrade era o presidente e o Viriato da Cruz era o secretário-geral. Eu não quero contar toda a história para não cansar as coisas, estou a fazer cortes apenas para as partes mais importantes. Muito bem. E quando o Agostinho Neto chega, encontra o Mário Pinto de Andrade e o Viriato da Cruz, e eles entram em desentendimento. Ora, já estávamos no fulgor da luta de libertação. E, com base nisso, as discussões aprofundaram-se, principalmente entre Agostinho Neto e Mário Pinto e o Viriato da Cruz, aprofundaram-se de modo que houve então uma conferência nacional, uma espécie de congresso, para definir linhas e até para, de uma vez por todas, definir quem seria o presidente do MPLA. Quem seria o presidente do MPLA? É claro que não vou voltar a contar que Agostinho Neto tinha sido indicado em janeiro em Luanda, foi preso, e quando ele regressa vai para o Congo e encontra então Mário Pinto de Andrade como presidente do MPLA. É claro que tinha que haver essa discussão, tinha que haver esse debate. Até que fizeram então eleições pela primeira vez. O MPLA pela primeira vez teve eleições na sua primeira conferência nacional em Leopoldville. Hoje é aqui. Essas eleições não foram com múltiplas candidaturas? Não, foram com 2 candidaturas. Portanto, as múltiplas candidaturas do MPLA não acontecem hoje só. É claro que estou a falar do MPLA Movimento de Libertação. Agora, MPLA partido, né? Partido MPLA, que é constituído em 78, esse partido nunca teve múltiplas candidaturas. Mas o movimento teve, no tempo da Agostinho Neto, com o Viriato da Cruz. O Viriato da Cruz perdeu as eleições, o Agostinho Neto ganhou as eleições, mas houve depois desentendimentos e Viriato da Cruz criou a sua própria ala, designou de MPLA ala Viriato da Cruz. E criou uma assembleia própria, uma assembleia chamada também Assembleia Soberana. Então, pela primeira vez na história angolana, o MPLA realiza, o partido, múltiplas candidaturas em 1962-63, na primeira Conferência Nacional do MPLA, pela primeira vez. Houve uma segunda vez que foi inconclusa, essa reunião foi inconclusa, porque o camarada Chipenda, Daniel Chipenda, e até também o próprio camarada Joaquim Pinto de Andrade e o camarada Agostinho Neto, estavam a liderar três alas distintas. O Daniel Chipenda estava à frente daquilo que nós chamamos do Leste, né? A revolta chamada Revolta do Leste. O Pinto de Andrade estava com a Revolta Ativa, outra designação, e o Agostinho Neto estava com a chamada ala presidencial. Portanto, eram 3. E foram ao Congresso também para escolher o presidente do MPLA. Portanto, essa era a segunda vez que o MPLA realizava eleições, tentava realizar
eleições multipartidárias. E quanto a este ano, quanto ao nono Congresso? Com múltiplas candidaturas, né? Muito bem. E este Congresso não foi conclusivo porque, a meio das discussões, uma das alas retirou-se e, portanto, o Agostinho Neto continuou sendo o presidente do MPLA até 1975, que houve, então, os acordos de Alvor em janeiro de 75, e o Agostinho Neto continuou à frente do movimento até que em 11 de novembro se proclamou então a independência de Angola, né, através da sua voz, claro que mandatado pelo Comitê Central do Partido, do MPLA, movimento na altura, e Agostinho Neto então passou a ser o presidente do MPLA, efetivamente, embora o Daniel Chipenda tivesse continuado a reivindicar o seu direito, uma vez que em 74, quando eles foram ao tal congresso, que ocorreu em Lusaka, na Zâmbia, o Chipenda recebeu o apoio da maioria. Portanto, só não houve o escrutínio, não se lançaram os votos na urna, mas já havia um consenso em torno da liderança do Daniel Chipenda. Seria ele o presidente do MPLA, em 1974, seria ele a assinar os acordos de Alvor. E isso não aconteceu porque essa reunião foi simplesmente interrompida e voltamos todos para Brazzaville, onde já estávamos, saímos de Leopoldville, fomos para Brazzaville e ali continuamos então a nossa luta até aos acordos de Alvor em Portugal. Bom, então era para dizer o quê? Para dizer a toda a gente que não é a primeira vez, não é a segunda, é a terceira vez que está a acontecer. Já fiz eu a tentativa, portanto, depois de Daniel Chipenda, eu sou militante do partido, já agora partido, que pela primeira vez manifestou a intenção, oficialmente, aos órgãos do partido, a intenção de concorrer ao cargo de presidente do partido. Mas por que deseja concorrer? Em 2021. Ok. Por que deseja concorrer? Olha, porque eu acho que há muita coisa que nós não estamos a fazer e precisamos fazer, né? Muita coisa por fazer. E eu acho que reúno um conjunto de dados e de pessoas até. Isso é importante que eu refira aqui. Tem um conjunto de pessoas, de militantes do MPLA, que estão completamente subaproveitados. Muitos deles estão foram isolados, outros foram afastados, outros até estão dentro do partido, mas não têm dado o seu melhor. E, portanto, temos muita força intelectual ociosa, muita força intelectual ociosa, ou seja, não aproveitada. E eu quero criar uma ponte para unir todas essas forças e não no sentido de que há uma divisão, há uma desunião, há uma falta de coesão, não é por causa disso, é mais porque não há o aproveitamento, digamos, racional e harmonioso de todas as forças, e por isso mesmo é que nós temos tido completamente, quer dizer, falando em termos absolutos, estamos a perder 10 pontos em cada um dos pleitos que a gente promove, em que a gente participa. E, portanto, que isso quer dizer que o partido está em declínio do ponto de vista da adesão, do ponto de vista da popularidade. E eu acho que nós podemos estancar isso, podemos melhorar os nossos índices eleitorais, podemos trazer de volta todos aqueles militantes que, de uma maneira ou de outra, estão desencantados com o partido, que estão um pouco decepcionados com a conduta que nós levamos, com o próprio nosso desempenho, que estão muito tristes com a situação que o país vive. Eu sou um deles, devo dizer que sou um deles. Eu não aceito o que nós estamos a viver hoje, não aceito, e acho que dentro do partido podemos sim trazer ideias novas, trazer mais coragem para os militantes,
fazer até alguma pedagogia relativamente àquilo que é o cumprimento dos estatutos e do programa do MPLA, coisas essas que não aconteciam, não acontecem, não é? Nós não temos investido o suficiente na capacitação política e ideológica dos nossos militantes. Muitos dos nossos militantes não conhecem os estatutos. Muitos dos nossos militantes não conhecem qual é o programa do MPLA. Portanto, nós estamos numa situação, digamos que, de comando, não é? Temos força, as pessoas que estão à frente do comando à frente do partido têm força, mas não é o partido que tem força. E isso temos que inverter. A força tem que ser do partido, tem que ser das bases. As bases têm que ser chamadas a darem opinião, as bases têm que ser chamadas a escolher quem é que eles querem, quem são os dirigentes que os militantes querem no topo da organização. E isso nunca aconteceu. Portanto, eu tentei fazê-lo em 2021 para competir com o camarada João Lourenço, não é? Na altura, foi em outubro de 2021, e começou muito bem, no partido foi muito bem recebido, na subcomissão de candidaturas, naquele tempo, portanto, estamos a falar de há 5 anos atrás, e fui muito bem recebido, comecei a trabalhar, mas a meio do percurso, enfim, de repente, a direção do partido mudou a direção, o rumo das coisas, e começou a emitir comunicados que eram perfeitamente intimidadores. Eu não tenho receio de dizer que eram comunicados intimidadores, aliás, isso está na internet, as pessoas podem ir lá consultar, e essa postura da direção, que eram membros cessantes na altura, que deviam tomar um posicionamento de imparcialidade, não tomaram esse posicionamento, andaram a fazer passeatas, andaram a fazer todo um conjunto de ações que desmoralizaram aqueles que me acompanhavam naquela causa. E também passaram uma mensagem invertida aos militantes de que, afinal, nós não temos que praticar as múltiplas candidaturas, mas que existe um líder, não é? E a partir daí se intensificou essa coisa de igualar o líder a um símbolo, não é? A tal palavra de ordem, temos que defender a bandeira e o líder, e acho isso absolutamente politicamente pobre, não é? O líder não pode ser comparado a uma bandeira que representa causas, representa um ideário. Não se pode pegar uma pessoa e pôr igual, né, a um símbolo como é a bandeira do MPLA, que traz muita coisa ali como simbolismo. E, portanto, não houve essa possibilidade, e o camarada João Lourenço concorreu sozinho. Quer dizer que se nós tivéssemos ido juntos ao pleito, dentro do 8º Congresso, provavelmente nós não teríamos o camarada João Lourenço a dirigir-nos de 2022 a 2027. Considera que o MPLA carece de uma reestruturação? Eu acho que sim. Nesse capítulo da democracia, o MPLA não é só mesmo uma reestruturação, é mesmo uma transformação. Nós temos que sair do autoritarismo do líder para a democracia interna com múltiplos candidatos, ou pode não haver até múltiplos candidatos, mas desde que isso seja à vontade de todos os militantes, o que é quase impossível, né? Não pode haver 100% de militantes a dizerem que só querem um candidato, isso é impossível. Aliás, eu já tenho milhares de camaradas que estão comigo, que subscreveram. E como é que está o processo de subscrição? Olha, vamos falar disso um pouco antes, um pouco depois, mas eu queria lhe dizer que eu liderei o processo e estou a liderar esse processo das transformações com as minhas intervenções muitas vezes combatidas, mesmo até no seio da própria direção do partido. Mas são intervenções que muitos consideram que são corajosas e legítimas. E eu faço isso com todo o prazer, com toda a responsabilidade, porque
me baseio nos estatutos do MPLA. E os estatutos do MPLA estão acima do líder. Os estatutos do MPLA estão acima de todos nós, porque aquilo é que representa a nossa Constituição, entre aspas, né? A lei magna são os estatutos. E os estatutos têm lá coisas interessantes. Uma delas é, por exemplo, o artigo 34º, se não me engano, fala da ética partidária. O artigo 30º fala da igualdade, princípio da igualdade. Todos nós somos iguais perante os estatutos. Somos iguais perante os estatutos. Portanto, isso tudo, eu estou a fazer essa resenha exatamente para lhes dizer que tivemos sempre muita resistência nessa matéria da democratização interna do partido. E, portanto, se eu justifico até 1975, se calhar até tem aqui algum mérito o facto do camarada António Agostinho Neto ter imposto um certo estilo de gestão, um certo estilo de condução política. Eu, se calhar, até justificaria com o facto de estarmos em guerra. E era preciso preservar as vitórias já conquistadas, não é? Era preciso garantir que não houvesse traições internas, etc. E, portanto, Agostinho Neto tomou aí decisões, muitas delas com um certo autoritarismo, com uma carga autoritária forte, mas isso tudo tinha que terminar em 75, porque em 75 nós derrotamos o colonialismo. Portanto, tínhamos que entrar agora para uma fase de democratização interna. Okay. Não aconteceu com Agostinho Neto, até 79. Não aconteceu com o José Eduardo Santos, até 2017. Mas tinha que acontecer de 2017 para frente. E era essa a oportunidade que o camarada João Lourenço tinha para fazer essa viragem, né? Democratizar o MPLA, democratizar as bases. Mas o que é que está a impedir para que esta democratização aconteça no seio do partido? Olha, eu creio que tem aqui fatores objetivos e subjetivos. Um dos mais subjetivos que há e que nos envergonha a todos é o facto de que muita gente não quer democratização porque sempre beneficiaram da opacidade do partido, do nepotismo, da bajulação. Beneficiaram muito, muitos construíram casas, construíram fortunas, outros até tornaram-se milionários, usando esse caminho, o caminho da bajulação, o caminho do nepotismo, o caminho do amiguismo, do compadrio. Portanto, tudo isso são fatores que a democracia interna elimina. Elimina por quê? Porque na democracia interna você é obrigado a mostrar o que vale. Verdadeiramente, para os militantes te avaliarem. É por isso que eu dou muito valor aos congressos. O que é que os congressos fazem? E aí também temos que referir isso e acentuar. Muita gente está a ver o congresso como apenas um congresso eletivo. Não, eu não estou a ver o congresso assim. O congresso é para, sobretudo, prestação de contas. Atenção, prestação de contas. Nós, os delegados que estivermos no Congresso, temos que pedir contas. Contas a quem? Ao Comitê Central e ao presidente do partido. Tem que nos dizer o que é que aconteceu nesses últimos 5 anos de mandato. Considera que João Lourenço seja um oponente em que está descartada a possibilidade de se tornar novamente líder do MPLA? Olha, eu não queria falar assim tão profundamente sobre todo o processo do 9º Congresso em matéria do processo em si, o processo orgânico, porque eu tenho que começar para falar sobre isso de facto, numa análise muito arejada e livre. Eu tinha que começar pela constituição da própria Comissão Nacional Preparatória. Tinha que começar por aí. Ora, na Comissão Nacional Preparatória do Congresso, eu tinha que lhe atribuir já o caráter eleitoral. Ela já tinha que ser, do ponto de vista eleitoral, um órgão mais ou menos independente. Está a ver? E dele poderiam então sair elementos que poderiam depois ser
ser candidatos, abdicando da condição da condição de membros dessa comissão. Quer dizer, o membro desta comissão, qualquer um dos membros dessa comissão, nunca deveria ser transformado depois num candidato, porque ele, sendo árbitro, não deve entrar no jogo, não deve jogar. Os árbitros não devem fazer jogo. Aliás, até a FIFA costuma castigar os árbitros que favorecem uma equipa em detrimento da outra. E na política também deve haver esse tipo de ética. Tu não pode ser árbitro e ao mesmo tempo jogador, porque depois os outros jogadores começam a ser penalizados, a outra equipa começa a ser penalizada e até pode-se dar caso de expulsão indevida de 2 ou 3 elementos da outra equipa, para facilitar que esta equipa, onde tem também árbitros de lines e o VAR, até o VAR está ao serviço dessa equipa, apesar de tudo isso, acaba por manchar o processo democrático. Ora, eu quero acreditar que se nós começássemos por aí, ver as incompatibilidades, expurgar tudo isso, nós conseguiríamos então ter um processo eleitoral conduzido por uma equipa independente, imparcial e equidistante. Mas desta maneira, claro que vamos ter sempre alguns de nós, os concorrentes, que vão sair prejudicados em detrimento daquilo que seria defender os valores democráticos. Portanto, temos esse problema. Depois temos o problema da própria subdivisão das tarefas. É assim, quando se está perante um congresso, todos os elementos, após a convocação do congresso, todos os elementos que compõem a direção são cessantes. São cessantes. E, portanto, cada um tem que se manifestar. Há uns que vão dizer que eu quero continuar, outros que vão dizer que eu quero também concorrer, há outros que vão dizer, pá, eu não quero concorrer. E, portanto, dentro dos cessantes, pode haver essa diferenciação, essas opções. Agora, se você é cessante e você está a julgar a favor da continuidade usando meios do partido, aí isso está errado. Você pode julgar a favor da sua equipa, daquele candidato que você tem preferência, mas não pode usar meios do partido, não pode usar meios do Estado, como tem acontecido. No nosso caso, há camaradas que estão a defender uma candidatura usando recursos do Estado e do partido. Ora, isso fere a ética, prejudica os outros precandidatos. Quais são essas pessoas, doutor? Então você há poucos perguntou-me porque eu gostaria de concorrer. É para acabar com isso. Para acabar com isso, para dar igualdade a todos os militantes, para que os militantes se sintam livres de escolher, etc. Está a ver? Tem muita coisa que temos que fazer que ainda não estamos a fazer. E depois tem o problema o reflexo disso tudo na prosperidade da nação. Se o MPLA trabalha mal, todo o país trabalha mal. Doutor Venâncio admite que o MPLA trabalha mal? Mas vamos fazer o contrário. Se o MPLA trabalhar bem, todo o país vai trabalhar bem, porque o MPLA é que tem o país, a máquina toda na mão. Ora, o que é que eu quero fazer? Eu quero tirar tudo aquilo, quero expurgar tudo aquilo que é a nossa conduta política, partidária, retirar isso tudo, introduzir valores novos, depurar em alguns casos certos rostos que mancham a vida do partido, ir à busca de outros camaradas que têm maior engajamento patriótico, que são mais competentes, têm mais amor ao povo, são mais simples, não são pessoas que estão imbuídos de cultura de ostentação, de vaidade, e há uns até que são verdadeiramente, eu chamaria de, eu não diria ditadores, mas são arrogantes. Esses não são muitos,
são poucos, mas muito influentes. Esses arrogantes todos têm que ser trocados por outros camaradas que querem o bem do país, que querem o bem comum, E o bem comum, o bem-estar comum, constrói-se com pessoas que tenham, de facto, outro tipo de pensar, que são capazes de deixar ficar para os nossos filhos um outro legado intelectual. O acervo político do MPLA tem que ser positivo para deixarmos isso aos nossos filhos. E há alguns dos nossos camaradas que entraram no partido por oportunismo, alguns deles, por sorte, conseguiram lugares de destaque, estão na proa, e a depuração tem que começar por aí. E, portanto, eu creio que a minha causa é a causa de muitos militantes nossos, muitos mesmo. E sempre que eu me reúno com muitos deles, nós temos reuniões regulares nesse processo de preparação da candidatura. E quando nós nos reunimos, eu sinto de facto isso, eu sinto uma alegria imensa, saber que há camaradas que estão disponíveis. Há uns até que dizem, Gero, quanto é que falta para a gente tirar aquelas fotocópias? Vamos, eu tiro do meu bolso, vamos embora. Acredita, portanto, que há divisão dentro do partido? Eu não diria divisão, há diferenças. Há diferenças. Eu, por exemplo, sou um militante diferente. Quero lhe dizer isso, não porque tenho falta de humildade, não, quero lhe dizer isso porque eu quero também te contar a história do partido. Eu sou o primeiro militante no MPLA que se bate pela democracia interna, sou o número 1. Desde 2021 perdi muita coisa, perdi muita coisa na vida, mas coisas materiais, né? Isso para mim não faz falta, ou melhor, faz falta até um certo ponto, mas não supera a riqueza espiritual que me faz dormir tranquilo. Eu sei que estou a cumprir o meu dever, eu estou a lutar por uma causa que é de muitas pessoas, dos meus vizinhos, é uma causa dos meus camaradas que estão em situação de vulnerabilidade, é uma luta que eu faço em prol das crianças que estão desnutridas. Essas crianças que, se a gente não rapidamente não travar, eles vão ter problemas muito sérios quando forem adultos. É a causa das mães que vão às maternidades para darem à luz, sofrem imenso. Causa daqueles que estão sem receberem assistência social, trabalharam a vida inteira, mas não têm a compensação suficiente até para pelo menos terem 3 refeições por dia. Eu estou a lutar por aqueles que eu vi parentes meus a morrerem nas minhas mãos por falta de políticas de saúde pública. Vi parentes meus a morrerem, incluindo o meu pai. Posso falar do meu pai também, a minha mãe, meus irmãos morrerem porque não tinham assistência necessária, mínima, básica. O meu irmão então morreu porque não tinha dinheiro para fazer as análises na altura, precisava na altura para fazer as análises e começou a fazer automedicação até que morreu. Está a perceber? Mas isso também já vem um pouco antes, mesmo no tempo colonial. E estou a falar também dos jovens, acabam o seu curso, não é? Muitos deles investiram 5, 6, 7 mil dólares para fazerem o seu curso. E estão há 5, 6, 7 anos sem emprego, sem oportunidades, muitos viajam. Doutor, outros vão-se embora, abandonam o país. Portanto, tudo isso aqui faz com que eu não durma bem. E eu só me revejo nessa luta quando sinto que eu estou a dar algum contributo, que não seja, digamos, o último contributo, mas que seja o primeiro contributo que eu posso dar ao meu próprio partido e ao meu próprio país. Doutor Venâncio, há um projeto que foi lançado recentemente pelo engenheiro sobre o Rio Luanda. Como é que está esse projeto? Como é que está o andamento deste projeto? O Rio Luanda, nós quando começamos a falar do Rio Luanda, eu alertei o meu companheiro
de luta, o camarada, o engenheiro Francisco Lopes. Eu avancei-lhe uma frase, lembrei-me de uma frase dos portugueses, é um ditado português, que diz o seguinte: comida fina em corpos grossos faz mal aos ossos. Eu já sabia que iam aparecer camaradas nossos, se calhar alguns até nossos correligionários, colegas, que iam ver nisso comida muito fina para os corpos grossos deles. Então começaram a combater-nos. Eu disse ao meu companheiro: olha, estás a ver? A comida fina nos corpos grossos faz mal aos ossos. Mas vamos tentar explicar melhor o que é isso do Rio Luanda. Então levamos anos, já vamos há 6 anos nisso, né? Levamos anos para explicar a muita gente o que é o Rio Luanda. Muitos deles, felizmente, acabaram por perceber e hoje estão a trabalhar conosco. Acabaram. E tem mais um ditado russo também, que eu agora vou, fizeste-me lembrar agora, eu vou falar agora com o meu colega Francisco Lopes, como ele também fala russo, então eu vou lhe fazer recordar. Eu vou lhe dizer: olha, os russos dizem, e eu ouvi isso na boca do mais velho russo, porque eu estudei na União Soviética durante quase 7 anos. E ele dizia assim: ele quer dizer assim: ainda que você comece mal, ainda que te interpretem mal no início, o mais importante é como é que as coisas vão terminar lá à frente. Se terminar bem é porque você começou bem. Então quer dizer que o Rio Luanda, quando sair do papel para a realidade, quando nós começarmos a ver o problema do saneamento básico resolvido, quando começarmos a ver que afinal é possível dar água 24 sobre 24 horas para todos os habitantes de Luanda, 24 sobre 24 para todos os habitantes de Luanda, afinal é possível descentralizar a distribuição da água e tornar a água potável um bem comum para todos, então aí sim, aí estamos no fim, e esse fim é o resultado positivo do nosso pensamento que foi combatido no início. E portanto, o que nós queremos com o Rio Luanda é, logo que houver maior sensibilidade do governo, maior diálogo, não é? Onde a academia também entra, as organizações socioprofissionais também possam dar os seus contributos, os técnicos, e todos nós reunirmos-nos em torno do saneamento básico. Atenção, o Rio Luanda é sobretudo o pensamento de saneamento básico. E já vou dizer o que é saneamento básico na nossa ótica. E, portanto, quando nós reunirmos essas valências todas no país e construirmos o Rio Luanda, as pessoas vão ver que, afinal, temos aqui melhor aproveitamento das águas do Kwanza. As águas do Kwanza estão aí, deita-se fora. Mas este projeto, ao ser apresentado, fora na Foz, aos milhões de litros por segundo. Como? Este projeto, ao ser apresentado, será que foi apreciado para que pudesse ser dado um passo de modo a que seja efetivado, ou foi rejeitado aos órgãos? Não, ele rejeitado tacitamente não. Ele foi combatido por 3 ou 4 elementos que não estavam satisfeitos com a nossa iniciativa, porque eles nunca pensaram nisso. Eles sempre pensaram em água para todos. Aliás, os políticos, do modo geral, pensam sempre em água para todos. E quando a gente fala de rio, artificial ou não, eles pensam logo na água para todos. O Rio Luanda não é água para todos, é muito mais do que isso. O Rio Luanda é, sobretudo, saneamento básico. Então, já agora vamos lá ver. O que é saneamento básico? Saneamento básico é garantir água potável para todos, garantir água de serviços, água para a agricultura, água para a indústria, isso é água. Segundo aspecto, segunda componente, garantir drenagem das águas pluviais, as águas da chuva têm que ser encaminhadas e reaproveitadas até. Terceiro, temos que ver a questão do esgotamento sanitário, porque nós passamos a vida a fazer fossas céticas, poços,
fossas e poços rotos e a contaminar o chão, o subsolo. Não, e isso quando há fossas e poços, né? Porque na maior parte das vezes as pessoas até atiram as águas residuais para o meio da rua, para os quintais, etc. Portanto, terceira componente. Quarta componente do saneamento básico, qual é? Resíduos sólidos. Tratamento, aproveitamento e reaproveitamento até a reciclagem dos resíduos sólidos, porque também contaminam o ar, contaminam os subsolos. E nesse caso estamos a falar dos aquíferos. Depois temos a limpeza pública também, que é um elemento do saneamento básico. Se tu juntares tudo isso, has de ver que a solução técnica e tecnológica e até de engenharia hidrossanitária do Rio Luanda garante isso tudo. Não só garante a água para beber, garante também a recolha das águas residuais, garante o fim dos charcos, o fim das enchentes quando chove, dessas inundações. Quando chove as pessoas morrem porque estavam como se diz, estavam a viver ou construíram em linhas de água ou em zonas, como é que se diz? Zonas não habitáveis, mas há um termo muito comum que se utiliza, zonas de risco, né? Zonas de risco, um termo com o qual não concordamos, né? Os engenheiros que dominam essas matérias não usam esse termo, né? Porque não há zona de risco. A casa em risco, pode haver uma casa em risco, mas a zona não, a zona para os engenheiros, até no mar construímos, não há zonas de risco para nós os engenheiros, né? Agora, pode haver uma casa construída sob risco, isso está bem. E, portanto, todos esses pormenores, e mais, depois tem outras valências. O Rio Luanda tem ainda a questão do turismo, a questão do arejamento da cidade. O Rio Luanda vai permitir que haja maior número de plantação, maior densidade vegetal na cidade, e portanto vai haver mais oxigenação da cidade. A oxigenação de Luanda, onde é que está? Não temos, porquê? Não há água, há pouca água, e a pouca água que há é mais para consumo. Então não temos água para serviços, para a indústria, para etc, para a agricultura e por aí fora. E, portanto, o Rio Luanda tem muitas valências. Tem a valência, por exemplo, também do ordenamento do território. O Rio Luanda vai fazer 66 quilómetros com faixas de domínio, com faixas de mata ripária. Então vamos ter aqui um trabalho paulatinamente crescendo, não é? Que vai trazer para a cidade de Luanda um novo aspecto, uma nova imagem, maior organização dos espaços. Portanto, o Rio Luanda é de facto um grande projeto, e eu tenho muita pena que até agora ainda não tenhamos sentado bem com o governo, mas nós queremos apresentá-lo mesmo em Conselho de Ministros. Muito bem. Em Conselho de Ministros, não apenas assim em palestra, não. Irmos ao Conselho de Ministros, não é? Eu e a equipa do Rio Luanda ser recebida com toda a legitimidade conquistada com a nossa experiência, a nossa engenharia. Atenção, nós não somos paraquedistas. Eu, que te falo, fui diretor técnico das obras de reabilitação da estação de tratamento de água de Kifangondo. É o que estou a falar. O engenheiro Francisco Lopes já trabalhou na EPAL, já foi assessor. Portanto, nós não somos paraquedistas, como muitos diziam. Estão a sonhar alto. Eles sonham alto, são aventureiros. Já nos chamaram de aventureiros. Não. Nós somos engenheiros. Eu sou mestre em ciências técnicas, domino essas matérias. O camarada, o Francisco Lopes, é um engenheiro especialista, exímio nessas matérias, é especialista em hidrossanitários. E aproveitamento hídrico sanitário, eu acho que é o único, ou se calhar tem mais um ou dois no país. E, portanto, nós não somos aventureiros, nós sabemos do que é que estamos a falar. E eu, quando fui diretor dessas obras de Kifangondo, foi em 1979, 80, eu tinha 25 anos, agora tenho 71. Portanto, já viemos acompanhar
esse processo desde há muitos anos. Bom, você me fala de Rio Luanda e eu me apaixono imenso, me fascina imenso falar sobre Rio Luanda, porque eu sei que os nossos netos, nossos filhos vão pegar nisso e vão fazer uma grande Luanda. Será que ao ser combatido este projeto é que levou o engenheiro a ingressar para a carreira política, de modo a que este projeto seja efetivado? Não, não é só isso. Não é só isso, nós não temos mobilidade rodoviária nacional. Por que Luanda está cheia de pessoas, umas em cima das outras? Estamos com 12, já estamos com 12 milhões de habitantes e estamos todos muito encafuados. Uma densidade populacional enorme. Por quê? Porque nós não temos mobilidade rodoviária nacional. E eu tenho um projeto para isso, para desafogar Luanda, através de linhas estruturantes, né, de projetos que eu chamo projeto de grande velocidade, de estradas. E temos também o projeto para acudir às necessidades dos camponeses que estão nos vários campos, pelo país inteiro. Há a ideia de que devemos construir estradas asfaltadas para levar ou para ir buscar, fazer o escoamento dos produtos dos camponeses. Não, nós vamos utilizar outras tecnologias. Nós vamos utilizar as tecnologias da estabilização de solos. Vamos usar estabilizadores de solos e não vamos precisar de asfalto. E as estradas que nós vamos fazer vão durar entre 10 a 15 anos sem necessidade de asfalto. Não há necessidade de asfalto? Não há necessidade de asfalto. Para nós acudirmos os camponeses, nós não precisamos de asfalto. Para ir até onde os camponeses estão, para ir buscar os produtos. E depois, é claro que vamos precisar de grandes linhas de escoamento, de velocidade de projeto, já são estradas de outra natureza, mas para tirar o produto do campo para a estrada, não vamos precisar de asfalto. Nós vamos utilizar uma tecnologia que eu quero propor aos meus camaradas. Muito bem, voltando para as candidaturas, a recolha de assinaturas. Mas também podemos falar sobre a saúde, sobre a educação, que também temos ideias muito concretas. Sim. Temos ideias muito concretas, queremos apresentar como desafios aos nossos camaradas. Pode apresentar e também ao vosso ideias? auditório. Sim, pode Nós, sim, por exemplo, a nível da saúde, nós primeiro definimos a saúde de outra maneira. Temos uma proposta diferente dos nossos outros camaradas. Para nós a saúde não é saúde individual, é saúde pública. Nós vamos apostar na saúde pública. Por quê? Porque queremos estar a montante, não a jusante. A jusante é o quê? Quando a gente fala de saúde, a jusante o que é que está? Está o hospital, está a morgue, está o cemitério. Ora, quando a gente vai a jusante e festeja porque construímos muitos hospitais, nós estamos a inverter as coisas. Quando nós vamos a jusante e dizemos que estamos a construir os melhores cemitérios da África, estamos a ver ao contrário. Quando a gente constrói e requalifica, veja bem até o termo, requalificamos a morgue, nós estamos a trabalhar na jusante. O nosso projeto qual é? Trabalhar na montante. O que é que isso quer dizer? O que é isso de jusante e montante, doutor? Olha, a montante é o que está prioritário, pronto, o que está acima. E o jusante é o que está cá embaixo, que depende do que você faz lá em cima. Se você lá em cima fizer coisas boas, cá embaixo você não precisa de gastar muito. Se você lá em cima fizer coisas erradas, cá embaixo você vai gastar muito. Portanto, a jusante cemitérios, hospitais, morgues, casas mortuárias. Se você investir muito aí, é porque lá em cima você está a investir mal. Então nós queremos inverter. Queremos investir muito na montante. O que é que isso quer dizer? Queremos investir muito em saneamento básico, alimentação para as pessoas, desporto, exercício físico, educação. Se você investir muito em educação, exercícios físicos, desporto, nas escolas, ok? Se você investir muito em alimentação, garantir emprego às pessoas, para as pessoas terem alimentação normal, as crianças poderem crescer normalmente sem esses problemas da desnutrição, e as pessoas poderem ter refeições equilibradas e as pessoas poderem ter saneamento básico do meio, você não precisa de tantos hospitais, você não precisa de investir tanto na jusante, ok? Portanto, nós
temos a ideia diferente de que devemos investir mais no saneamento básico para dar saúde pública. Aí está. Porque quando você investe no hospital, você está investindo na saúde individual. Agora, é o médico a trabalhar o doente. Já vem doente. Isso é saúde individual. Até podes fazer até robótica. E você se gabar, agora robótica, eu vou fazer operações robóticas, etc. Isso chama-se saúde individual. O que nós precisamos para Angola é saúde pública, em que o Estado aposta verdadeiramente para evitar as doenças, não vir combater as doenças que já vêm da montante. Portanto, essa é uma nova forma de encarar a saúde. Vamos então ver agora a questão a questão da educação. Escolas. Sabes quantas escolas a gente precisa, mais ou menos? 25 mil. Ao nível do país? Ou só ao nível da província do país. 25 mil. E nós temos ideia de construir até o fim do ano 1.000, até o fim do ano 2.000. E nós precisamos de 25 mil. Ora, nós o que é que estamos a pensar? Nós estamos a pensar o seguinte, e ainda há dias estávamos a discutir isso em equipa, começamos a fazer cálculos financeiros, etc, etc. Nós podemos poupar, com o método que nós vamos usar, nós podemos poupar muito dinheiro ao Estado, muitos milhões de dólares ao Estado, e fazer mais rápido. Tivemos a ver a diferença, a construção de um ano, de uma escola, em um ano, nós fazemos em semanas. Como é que isso é possível? Nós estamos a pensar em subdividir o país em regiões, dividimos por acaso em 4 regiões, em que vamos ter unidades fabris para a prefabricação escolar. Vamos designar mesmo assim, construção escolar. No caso, é feita já uma estrutura? Módulos, vamos trabalhar com módulos, vamos trabalhar com elementos pré-fabricados, paredes, escadas, perfis, etc, etc, já com as instalações elétricas, instalações sanitárias, já é tudo embutido, em que você só vai fazer a montagem. Estamos a criar também condições para que os jovens possam aprender a fazer esse tipo de escolas, que são montadas em poucas semanas, 2, 3, 4 semanas. E, portanto, com isso, você rapidamente, tivemos a fazer o cálculo com 5 anos, em 5 anos não teríamos mais crianças fora do ensino por falta de escolas. Podemos ter outros handicaps, outros obstáculos, como por exemplo a falta de alimentação, as crianças faltam à escola porque não têm alimentação, outras porque a escola está muito distante, outras porque não há professores, outras porque não há, por exemplo, sei lá, carteiras. Portanto, isso é um outro campo da análise. O que nós estamos a falar é, não podemos ter mais crianças a estudarem debaixo da árvore. Isso é uma vergonha para um país petroleiro como o nosso. E desde já, como avalia o estado atual da população angolana? Não, é uma população reduzida. Nós somos 40 milhões de habitantes para 1.246.700 km², isso é pouco. Mas para Luanda é muito. Luanda é que está mal. Luanda tem mais população que países da Europa. Tem mais população que Cabo Verde. Luanda tem mais população que Portugal inteiro. E quanto ao estado socioeconômico? Isso é uma densidade demográfica é de facto bastante pesada, né, para uma gestão urbana. E quanto ao estado socioeconômico que as famílias... Não, o estado socioeconômico nós cometemos erros, né? Desculpe lá, eu não fixei o seu nome. Pedro. São Pedro. Calavre. Desculpe lá, eu não fixei, mas agora já não me esqueço. Exatamente. Pedro, eu por acaso estudei fora muitos anos. Estudei fora durante quase 10 anos. E logo depois que eu me senti preparado, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da engenharia, etc., comecei a fazer análises
do porquê que nós somos pobres, vivendo sobre muita riqueza. E uma das coisas, por acaso, curiosamente, uma das coisas que me chamou a atenção foi porquê que nós temos petróleo e somos pobres? Temos muitos pobres, muita gente desempregada, e nós temos petróleo. E o petróleo, para além da volatilidade, né, mas a volatilidade nem sempre é em desfavor, às vezes é a favor. Certo. Já tivemos a 30, também já estivemos a 120, digamos que o barril de petróleo, né? E, portanto, estive a comparar as nossas reservas petrolíferas com as reservas de outros países que estão mais à frente do que nós. E sabe o que é que eu encontrei? Afinal, nós temos mesmo muita reserva de petróleo. Estive a ver a Nigéria, estive a ver a África do Sul, está quase que não tem nada. A Noruega também tem um pouco mais, mas é quase que, pronto, nós já chegamos a ter 1.900.000 barris dia. 2 milhões de barris dia. Portanto, nós temos, de facto, uma reserva petrolífera bastante grande e gás natural. Então eu estive a ver, mas se nós temos isso tudo, por que é que nós somos pobres? A resposta que eu encontrei foi má gestão dos recursos. Má gestão dos recursos. Então fui buscar a Noruega, que tem o maior fundo petrolífero de Angola, do mundo, né? A Noruega está com 2 trilhões e 100 bilhões de dólares. 2 trilhões e 100 bilhões de dólares de fundo petrolífero. Angola tem só 5 bilhõezinhos. 5 bilhõezinhos. Agora, se calhar, até está muito menos. Deve estar agora na casa dos 3,9. A Noruega está com 2.100 bilhões, não é? É uma coisa fantástica. E, portanto, eu estive a ver isso tudo e concluí que nós temos problema de gestão de recursos. Quando integrei a equipa do Planageo, o Planageo é Plano Nacional de Geologia, e eu tive com todos aqueles técnicos, com aquela malta toda do Ministério da Geologia e Minas, com os estrangeiros assessores, e eu integrei essa equipa. E eu, por acaso, estava na área da fiscalização e do acompanhamento das obras, das várias obras conexas, etc. E todas as semanas tínhamos uma reunião para conferir o que já se havia feito em relação ao mapeamento das riquezas que estão no subsolo, etc, etc. E eu concluí que, afinal, teve muita riqueza. Muita dela não está completamente mencionada. Será que essa riqueza está a ser gerida de forma transparente? Não, eu acho que até nem está a ser, muita não está a ser gerida. Está aí, parada. Está parada. E, portanto, nós temos aqui grandes capacidades, mas nós não aproveitamos. Já não estamos a aproveitar as reservas e as potencialidades hídricas. Portanto, temos muitos rios e não estamos a aproveitar como devia ser. Há até camponeses que choram, dizem, temos que esperar a chuva, mas o rio está ali, como é que vamos fazer chegar água aqui? Não há canais de irrigação, não é? Portanto, estamos a fazer já mau aproveitamento, não é, dos recursos hídricos. Estamos a fazer mau aproveitamento do petróleo. Estamos a fazer mau aproveitamento dos recursos minerais, do gás natural. Ou seja, eu quando cheguei ao país e comecei a fazer esse tipo de análise, concluí que nós estamos a passar mal porque há empecilhos do ponto de vista ideológico e político. Um deles é o facto de que nós estamos há 50 anos, nós, o MPLA, estamos há 50 anos a gerir o país e em 50 anos nós não conseguimos dar prosperidade ao nosso povo, não conseguimos explorar melhor os nossos recursos e muitas vezes, até quando eles surgiram e deram dinheiro, deram recursos bastante robustos financeiros ao Estado, muito desse dinheiro foi desviado. Algum desse dinheiro foi desviado. E, portanto, eu acho que estão criadas as condições para nós apresentarmos uma proposta alternativa aos nossos camaradas. Muito obrigado. 1 minuto apenas para as últimas palavras. Olha, as últimas palavras.
quero dizer aos militantes do meu partido de que estamos bem, estamos numa fase em que estamos a fazer a recolha de assinaturas em todo o país. Peço para se dedicarem um pouco mais, maior entrega, para completarmos o nosso processo e até antes do prazo terminar podemos fazer a entrega do nosso processo de candidatura para que possamos ser então candidatos e concorrer com os outros nossos companheiros, nossos camaradas que também querem atingir a cadeira máxima do partido. Mas eu quero acreditar e quero dar uma nota de fé, de crédito, de que se formos ao Congresso, e acho que estaremos lá com toda a legitimidade, nós teremos bons resultados. Vai ganhar o MPLA e vai ganhar Angola, vai ganhar o nosso povo. E aqui, para terminar, a candidatura de Gino Carneiro foi rejeitada. Como é que é esta informação? Não, eu não comento isso. Primeiro, eu nem ouvi a outra parte. Portanto, só ouvi uma parte. Ouvi o camarada Job Capapinha, mas ainda não ouvi o mandatário do camarada Gino Carneiro. Depois que eu possa pôr na balança as duas versões, eu aí sim posso me pronunciar, por enquanto não. Muito obrigado. Agora são 11h58. Aqui a conversa com o engenheiro António Venâncio no Espaço Governação Participativa. Dr. Venâncio, muito obrigado pela sua presença e volte sempre. Eu que agradeço e desejo para todos vós felicidades, bom trabalho, é tudo malta jovem, estou feliz por isso, muito satisfeito mesmo, muito emocionado por saber que estão aqui muitos jovens a fazerem esse excelente trabalho. Muito obrigado pelo convite que me endereçaram.